Oi, alunos! Nesse vídeo, nós vamos falar de função polinomial do primeiro grau. O que é isso? Vamos primeiro à nossa definição. Uma função f de r para r. Então, o que é isso, né? A gente já viu um pouquinho de conjuntos numéricos, reais para os reais. Então, a gente trabalha com os números que a gente conhece, positivos, negativos, fração, decimal, raízes, né? Então, são números reais. Chama-se função afim, ou função polinomial do primeiro grau, ou função do primeiro grau, quando existem dois números reais a e b, tal que f de x igual a ax mais b, para todo x pertencente aos reais. Então, por exemplo, aqui, ó, f de x igual a 2x mais 1. O que isso significa? Isso é uma função polinomial do primeiro grau ou função afim. f de x igual a menos x mais 4, também é uma função do primeiro grau. Percebam que a função genérica é essa aqui, ó, f de x igual a ax mais b, sendo que a e b são números reais. Então, quando a gente tem aqui, ó, f de x igual a 2x mais 1, o a é o coeficiente que está junto com x, então o a é 2, que é o que aparece aqui, e o b é o termo independente, então b igual a 1. A mesma coisa aqui embaixo, né? Menos x, então o coeficiente que está junto com x é menos 1, e o termo independente é 4. Tá? Então, só para a gente, né, o coeficiente independente aqui é 4. Só para a gente entender. Eu posso escrever tanto f de x igual a x mais b, como eu também posso escrever y igual a x mais b, ok? F de x e y são a mesma coisa. Quando a gente vai colocar depois no gráfico, a gente vai ver que o f de x é o eixo y, tá? Então, eu posso tanto escrever f de x quanto y, tanto faz. E uma dica para vocês, para lembrar que é do primeiro grau, sempre vai aparecer o x e ele está elevado a 1, por isso que não aparece aqui, por isso que a gente chama de primeiro grau. Se fosse x ao quadrado, seria do segundo grau, x ao cubo, terceiro grau e assim por diante. Então, essa é uma regrinha fácil para a gente lembrar quando que é função do primeiro grau, do segundo, do terceiro e assim sucessivamente. Então, a nossa pergunta é, né, como fazer o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau? Qualquer função que a gente tiver, a gente vai fazer o gráfico da mesma forma, tá? Claro que para cada tipo de função, às vezes a gente tem que achar alguns pontos diferentes, né? Porque tem algumas características. Mas assim, ó, vejam essa função aqui, f de x igual a 2x mais 1. Ela é do primeiro grau, porque o x está elevado a 1, né? Eu posso escrever isso tanto como f de x igual a 2x mais 1, como sendo y igual a 2x mais 1. O que eu vou fazer? Eu vou atribuir valores para x e montar uma tabela. Então, eu vou escolher valores aleatórios para x. Quando a gente estuda mais a fundo a função do primeiro grau, a gente percebe que eu preciso apenas de 2 pontos para montar a função do primeiro grau. Mas aqui a gente vai colocar mais justamente para vocês entenderem como que a gente faz esse gráfico, tá? Então, aqui, ó, escolhi valores aleatórios, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, o que eu vou fazer? No lugar de x, eu vou substituir por menos 2. Então, aqui ó, vai ficar f de menos 2. Percebam que esse menos 2 está no lugar do x. Então, onde tem x na minha função, eu vou trocar por menos 2, que vai ser 2 vezes menos 2, o 2 que estava aqui, né? Vezes o x, que é menos 2, mais 1. Então, 2 vezes menos 2, menos 4, mais 1, que vai me resultar em menos 3. Então, o f de x aqui é menos 3. Aí, a gente vai continuar aqui, menos 1, né? Então, o f de menos 1, vou trocar o x por menos 1. 2 vezes menos 1 mais 1. Então, menos 2 mais 1 vai resultar em menos 1. Então, aqui é o ponto menos 1. 0, f de 0. 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0 mais 1, 1. Então, ponto 0 e 1. f de 1. 2 vezes 1 mais 1. Então, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. E o f de 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, aqui eu tenho os pontos, né? Os pontos, quando eu coloco num plano cartesiano, eu vou ter o ponto x e y. Então, aqui, ó, menos 2 e menos 3, menos 1 e menos 1, 0 e 1, 1 e 3, 2 e 5. São esses 5 pontos que eu vou colocar no meu eixo cartesiano. Então, aqui eu tenho o eixo, aqui o horizontal é o x, o vertical é o y. Então, aqui eu tenho, por exemplo, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui embaixo, menos 1, menos 2, menos 3. Para cima, 1, 2, 3, 4, 5,
6. Então, eu vou vendo aqui, ó, menos 2 com menos 3 seria o menos 2 para x e menos 3 para y, que vai me dar esse ponto aqui. Menos 1 e menos 1, menos 1 para o x e menos 1 para o y, que vai me resultar nesse ponto aqui. 0 e 1, 0 para o x e 1 para o y, vai dar em cima do eixo y. 1 e 3, 1 para o x e 3 para o y, esse ponto aqui. E 2 e 5, esse ponto. Então, aqui, ó, eu posso ligar esses pontos, que vai me dar uma reta. Então, por isso que, quando a gente trabalha com uma função do primeiro grau, o gráfico sempre é uma reta. E aí, só com 2 pontos eu consigo montar uma reta, porque eu preciso de 2 pontos para ter a direção dessa reta, tá? Então, se eu quisesse só ter escolhido 2 pontos, tranquilamente. Aqui eu só fiz mais para a gente entender como é que a gente faz, né? Eixo x e eixo y. Vamos ver um pouquinho aqui de como que a gente pode trabalhar com esse gráfico da função do primeiro grau. A gente já viu que a função do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta, né? E a forma genérica dela é y igual a ax mais b. Se eu colocar isso nesse aplicativo aqui, que é o GeoGebra, o que que vai me acontecer? Ele vai trocar os valores aqui, ó, de A e B, tá? Então, assim, ó, no caso aqui o A tá 1 e o B tá 1. Então, seria y igual a x mais 1. Dá essa reta aqui. Deixa eu fechar aqui, que aí a gente aumenta um pouquinho essa parte para a gente enxergar melhor. Então, aqui, ó, a gente tem, se eu colocasse, por exemplo, x mais 1. Se eu colocar o x sendo 1, olha aqui, ó. 1 mais 1, 2, ó, ponto 1 e 2. Se eu colocar o x sendo 0, 0 mais 1, 1. Então, 0 para o x e 1 para o y. Então, ele já faz o gráfico aqui. O que que eu posso fazer? Eu posso alterar o valor de A, ó. Eu vou alterando aqui o valor de A. Então, o que que vai acontecendo quando eu vou alterando o valor de A? Vai mexendo na inclinação da minha reta. Percebam que aqui, ó, no 1, ó, 0,5, 0,6, ela vai ficando cada vez mais inclinada. Então, e se eu trocar aqui, vai pegar o valor 0, ela vai ficar paralela ao eixo x. E se eu pegar valores negativos, agora o que que vai acontecer? Olha aqui, ó. Ela troca, né? Então, ela começa aqui, ó. Eu sempre faço a leitura do gráfico da esquerda para a direita. Então, se eu estou olhando da esquerda para a direita, o que está acontecendo com o meu gráfico aqui? Ele está descendo. Eu chamo isso aqui uma função decrescente. Então, sempre que esse meu A for negativo, a função é decrescente. Agora, veja o que acontece quando A fica positivo. Dá uma olhadinha ali, ó. Tá negativo, menos 0,2, menos 0,1, 0. Agora, vamos fazer para os positivos. O que que acontece? Ó? É uma função crescente. Então, o valor do A, que é esse coeficiente que está junto com x, ele vai dizer se essa minha reta vai ser crescente ou decrescente. E o B, o que que faz? Olha só, quando eu altero o B, aqui o B é 1, tá? Vou alterar ele. O que está acontecendo com a minha função, com a minha reta? Eu estou transladando, eu estou mudando ela de posição no gráfico. Aí percebam aqui, ó, quando o meu B é 2, qual é o ponto que ele encontra o eixo y? No 2. Quando o meu B era 1, onde ele encontrava o eixo y? Ó, no 1. Vamos fazer outro aqui, negativo. Menos 1, vamos fazer. Onde ele está tocando? No menos 1. Tá? Então, o valor de B é justamente onde o gráfico toca o eixo y. A gente vai depois entender o porquê disso. Mas só para vocês entenderem, então. O A, ele dá a inclinação da reta e diz se a reta é crescente ou decrescente. E o B vai indicar onde que essa reta vai tocar o eixo y, né? Então, vamos continuar com algumas conclusões aqui do nosso gráfico. Então, eu tenho dois gráficos aqui, ó, y igual a x mais 1 e y igual a menos x mais 2. A gente tem essa equação genérica, então eu consigo tirar o valor de A e B. No caso, y igual a x mais 1, o A é 1 e o B também é 1. Aqui, o A vai ser menos 1 e o B vai ser 2. Então, o que que a gente percebe? A positivo, função crescente. Ó, função crescente, A maior do que 0. A negativo, função decrescente, ó, A menor do que 0. Então, quando A é positivo, função crescente. Quando ele é negativo, função decrescente. O que mais que a gente observou com isso? O ponto de intersecção com o eixo Y é o ponto B. Ó, o B aqui era 1, onde ele tocou aqui no gráfico? No ponto 1. O B aqui é 2, ele tocou no ponto 2. Por que que isso acontece? Porque nesse ponto aqui,
quem que é o x e quem que é o y? O x vai ser 0 e o y vai ser exatamente esse ponto ali, ó, 0 e 1, e aqui a coordenada é 0 e 2. Então, no eixo y, o x é 0. Se o x for 0, vou substituir aqui no genérico mesmo, ó. Y igual a A vezes 0 mais B. A vezes 0, qualquer número vezes 0, resulta em 0. Ou seja, y igual a B. Certo? Então, significa que o ponto de intersecção com o eixo y sempre vai ser o ponto B. Aí, se o B for 0, ele vai tocar aqui na origem, ok? E tem mais uma coisa que a gente tem que ver aqui, onde ele toca o eixo x. Onde ele toca o eixo x, a gente chama de raiz da equação. Nesse ponto aqui, o y é 0. Então, aqui, ó, eu tenho x, que no caso aqui é 2, e o y é 0. Aqui eu tenho x, que é menos 1, e o y é 0. Como que eu encontro esse ponto? É só substituir o y por 0. Então, vai ficar 0 igual a x mais b. E aí é só resolver a equação. Se eu quiser achar o genérico, tá? Mas não precisa ficar decorando isso, eu posso fazer assim, ó. Menos b, então vai ficar menos b igual a x. O x é a mesma coisa que menos b sobre a. Então, se eu quiser encontrar a raiz da função do primeiro grau, é sempre menos b sobre a. Mas eu não preciso ficar decorando isso. Eu preciso entender o que é uma raiz de uma equação, quando o y é 0. Então, é só substituir o y ou o f de x por 0 que eu encontro a raiz da equação. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu trocasse aqui por 0, né, ficaria 0 igual a menos x mais 2. Então, aqui x igual a 2. Não foi o ponto aqui, ó? 2 para o x e 0 para o y, ok? Então, é só substituir, não preciso ficar fazendo nenhuma decoreba aqui. Vamos para um exemplo prático. Onde que eu encontro função do primeiro grau? Onde que eu aplico isso? Tem um exemplo aqui, ó. Uma empresa que produz camisetas aluga uma sala por R$1.000. Gastos com salário, luz, água e outros, né, gastos ficam na média de 4.510. O custo de produção de cada camiseta é 5. Escreva qual é o custo total dessa empresa. Percebam que o meu custo total vai ser o quê? O custo fixo, que é o aluguel mais esses outros custos aqui, e mais o custo por camiseta. Então, o meu custo total vai ser esse 1.000 mais 4.510, que é 5.510, mais o custo por camiseta. Se eu fizer uma camiseta, vai me custar R$5. Se eu fizer duas, vai custar 10, 3, 15 e assim por diante. Então, quer dizer, ó, vou colocar aqui, ó, uma custa 5, duas custa 10, 3 custa 15. E se eu tiver X camisetas, vai me custar quanto? Como é que eu cheguei no 5? 5 vezes 1. Como é que eu cheguei no 10? 5 vezes 2. O valor dela vezes a quantidade. Então, é a mesma coisa aqui, 5x. Ou seja, o meu custo total vai ser 5.510 mais 5x. Onde, perdão, aqui o x, tá? Onde x é a quantidade de camisetas. Percebam aqui, tá? Eu pensei em custo e aí botei o t, mas se a minha incógnita aqui é x, aqui vai ser x, tá? Eu tô falando x, poderia ter posto c, por exemplo, de camiseta, mas eu ia confundir com custo. Então, por isso que eu tô trabalhando com x, tá? Mas eu posso ir alterando as letras aqui, não precisa ser sempre x e y. Por isso que até aqui eu coloquei custo, né? Então, vamos continuar aqui um pouquinho. Suponha que o preço de venda da camiseta seja de R$12. Então, quer dizer que se eu vender uma camiseta, eu vou ganhar R$12. Se eu vender duas, eu vou ganhar 24. Se eu vender 3, eu vou ganhar 36. Quer dizer, se eu vender X, eu vou ganhar 12X. Ou seja, o preço de venda, a minha receita, o que eu ganho, vai ser o preço da camiseta vezes a quantidade de camisetas que eu vender, ok? E o que é lucro? Lucro é a receita menos a despesa, a receita menos o custo, o que eu ganho menos o que eu gasto. Então, quer dizer que meu lucro de X aqui vai ser a minha receita menos o meu custo, ok? Então, o meu lucro de X vai ser minha receita, que é 12X, menos o meu custo, que era quanto? 5.510 mais 5X. Toma cuidado que é menos o custo todo, então tem que colocar entre parênteses. Então, o meu lucro aqui vai ser 12x menos 5.510 menos 5x. Então, o meu lucro será 7x menos 5.510.
Então, aqui eu tenho a função lucro, a função receita e eu tinha a função custo também, ok? Vamos fazer o gráfico disso aí para a gente entender um pouquinho? Eu tinha minhas três funções, né? Eu tinha a função custo, que era 5.510 mais... Opa, vamos ver se eu vou conseguir escrever aqui. Acho que não. Vou escrever aqui embaixo. Mais 5x, porque está com a janela aqui, por isso que eu não consigo escrever. Minha função receita, que era 12x, e minha função lucro, que ficou 7x menos 5.510, ok? Eu vou colocar aqui as funções só para a gente entender. Se eu quisesse fazer na mão, poderia fazer, né? Mas eu vou aproveitar o aplicativo aqui. Y igual 5.510 mais 5x. Então, essa aqui é a minha função. Percebam que aqui, como a gente está com 5.510, ele vai ficar lá para cima. Eu vou ter que mexer um pouquinho na escala, tá? Percebam aqui, tá? Então, aqui mexeu na escala. Então, a partir daqui, ó, como o 5.510 é o B, então aqui ele vai tocar o gráfico aqui no 5.510. Lembrando que assim, ó, a minha função custo, no caso aqui, eu até poderia ter posto uma condição que ela só pode começar a partir do zero, né? A partir do momento que eu não produzo nenhuma camiseta, eu vou ter sempre um custo de 5.510. Até posso colocar essa condição aqui para ficar um pouco mais... Deixa eu colocar aqui, ó. Aí eu vou limpar aqui, ó. Então, na verdade, essa aqui tá um pouco mais correta, né? Porque eu posso não produzir nenhuma camiseta. Apesar de que aqui, gente, eu teria que pensar que eu só posso trabalhar... Essa minha função, ela não é números reais, porque eu só consigo produzir uma camiseta, duas camisetas, três camisetas. Então, se eu for levar o pé da letra, que eu teria que fazer pontos e não ligar os pontos, porque eu não produzo uma camiseta e meia. Mas aqui, só para a gente ter mais ou menos uma noção do que aconteceria, que também seriam pontos que iriam crescer aqui, tá? Quanto mais eu produzir, maior vai ser o meu custo. Aí, a mesma coisa com a minha receita, né? Y, eu vou ter que colocar de novo o if, porque a minha condição também é que eu vou ter que vender pelo menos uma, né? Então, x maior ou igual a zero. Se eu não vender nada, eu não ganho nada. Então, 12x. Tá? Então, ficou essa outra função aqui. E a minha função lucro... A função lucro eu vou deixar normal, não vou colocar condição, tá? 7x menos 5.510. Deixa eu limpar aqui as outras só para a gente ver a função lucro. O que acontece na função lucro? Eu posso ter, quando está aqui para baixo, significa que meu y é negativo. Se está y negativo, se o lucro é negativo, significa que eu tenho prejuízo. Aqui em cima, onde ele está no eixo X, o meu lucro é zero, ou seja, eu não tenho nem lucro nem prejuízo. E daqui para cima eu tenho lucro, que aí vai ser maior do que zero. Ou seja, eu consigo verificar quantas unidades eu tenho que vender para ter lucro. Então, essas contas que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Então, vamos continuar aqui para fazer as nossas contas. Por exemplo, ó, qual é o custo total da empresa se forem produzidas 1.000 camisetas? Aqui eu já coloquei a função que a gente encontrou, 5.510 mais 5x. As 1.000 camisetas, agora eu tenho que pensar, onde que eu vou substituir? No C ou no X? Camiseta é o X, então eu vou substituir no X. Então, eu vou ter que achar C de 1.000 igual 5.510 mais 5 vezes 1.000. Vocês vão perceber que é fácil de fazer. A única coisa assim que eu tenho que sempre pensar, onde que eu vou substituir? Aqui no f de x, c de x, y ou no x? Então, eu tenho que ler e saber o que x representa e o que o c representa. Como ele pede o custo, as camisetas vão ser o x aqui, né? Então, c de 1.000 vai ser 5.510 mais 5.000, ou seja, o custo de 1.000 camisetas vai ser R$10.510, ok? Continuando. Quantas camisetas a empresa produziu se teve um custo de 9.260? Então, o que eu tenho que fazer agora? No lugar do custo, esse é o custo, eu vou colocar o 9.260. Então, 9.260 igual 5.510 mais 5x. Aí é só resolver. 9.260 menos 5.510
igual a 5x. Isso aqui vai me resultar 9.260 menos 5.510 em 3.750 igual a 5x. Ou seja, o x vai ser 3.750 dividido por 5, que vai ser 750. Então, quer dizer que se eu vender 750 camisetas, né, se eu produzir, perdão, eu vou ter um custo de R$ 9.260. Como é que eu sei se isso está certo? É só pegar os 750 e substituir aqui, e fazer a soma e ver se vai fechar aqui. Então, dá para tirar até a prova real. E aí agora, quantas camisetas a empresa precisa vender para não ter lucro nem prejuízo? Foi aquilo que a gente viu ali no gráfico. É quando ele toca o eixo Y, o eixo X, nesse pontinho aqui, onde eu tenho o X tendo algum valor e o Y sendo 0. Ou seja, esse meu L de X, que é o Y, vai ser 0. Então, é só substituir, ó. 0 igual 7x menos 5.510. 7x igual a 5.510. 5.510 dividido por 7. Ou seja, eu vou ter que vender, né, pelo menos 787,14. Ou seja, né, como para eu não ter lucro nem prejuízo, eu vou ter que vender no mínimo 787 ou 788 camisetas, ok? Então, só para a gente entender como é que funciona essa questão aqui de lucro e prejuízo e custo. Então, são ideias de quando a gente utiliza a função do primeiro grau. Mas sempre que apareceu somente o x, né, elevado a 1, a gente tem uma função do primeiro grau e a gente pode resolver. Então, fiquem ligados até o nosso próximo vídeo.